Goleiro Bruno finalmente revelou o que aconteceu com Elisa Samúdio. Eu nunca falei para as pessoas que eu sou inocente, mas eu tive que segurar um problema muito grande, porque a situação envolve facção, a situação envolve pessoas que vai além do que vocês imaginam. Exatamente, cara. Hoje a gente vai descobrir o que de fato aconteceu nessa história que tá rolando aí desde 2010. Um crime bárbaro. Elisa Samúdio saiu de casa em busca de uma vida melhor, conheceu o mundo milionário dos jogadores de futebol e acabou assassinada. Existem algumas histórias que o tempo não apaga. Na verdade, elas só mudam de forma. Faz mais de uma década que o Brasil assistiu quase que em tempo real à queda de um ídolo. O goleiro Bruno Souza se entregou à polícia hoje à tarde no Rio de Janeiro e já existe uma prova material para justificar a prisão temporária determinada pela Justiça. O sangue encontrado no carro dele era mesmo da ex-namorada Elisa Samúdio, que está desaparecida. Bruno Fernandes não era apenas um goleiro, não. O cara era capitão do Flamengo, era cotado para a seleção mundial e ele ainda tinha um pré-contrato para o Milan. Pensa só, Bruno tinha o mundo nas mãos, mas em questão de algumas semanas só, tudo isso evaporou, dando lugar para uma trama macabra de sequestro, assassinato e um corpo que até hoje, 16 anos depois, nunca foi encontrado. Durante mais de uma década a gente ouviu as versões de advogados, da promotoria, da defesa técnica, a gente cansou de ler e ouvir especulações da mídia e o goleiro Bruno quase nunca falava, mas quando falava era medido, bem pouco, era instruído, tudo tinha uma narrativa amarrada. Só que agora alguma coisa mudou. Recentemente, Bruno decidiu falar e não foi só uma fala rápida, não. Ele deu um depoimento longo, bem detalhado, onde pela primeira vez ele tenta explicar não o processo jurídico, mas a lógica por trás do silêncio dele. Eu simplesmente, Mandarini, eu segurei o BO. E eu fui obrigado a segurar. E vou te falar uma coisa, é triste, eu deixei a minha vida toda escapar pelas minhas mãos. Bruno fala sobre o relacionamento com a Elisa, sobre o momento exato em que tudo saiu do controle e o mais perturbador. Ele introduz alguns elementos que antes eram apenas sussurros. Eu tô falando do medo, do envolvimento de facções e a razão pela qual hoje ele diz que não poderia fazer nada. Deixando bem claro que a gente não tá aqui para refazer o trabalho da justiça, porque o que a justiça julgou, ela já julgou, né? Mas a gente vai fazer aquilo que a gente faz de melhor nesse canal, né? Ouvir o que foi dito, analisar todo o contexto, toda a situação e entender exatamente o que existe de verdade e o que existe de manipulação nessa história do goleiro Bruno aí. Então você que tá chegando aí agora, esmaga o gostei, porque além de você mostrar pro YouTube que você curte esse tipo de vídeo, você ainda me dá uma força monstruosa para continuar postando aqui nesse canal. Sem mais demoras, bora pro vídeo. A desconstrução do romance. Pra gente entender o peso do que o Bruno diz hoje, a gente precisa voltar pro ano de 2009. O cenário era o Rio de Janeiro, com muitas festas, dinheiro e o auge do futebol. Foi nesse ambiente que Bruno e Elisa se conheceram bem naquela época, quando tudo ia muito bem pro goleiro Bruno. Se você falar para esse Bruno, você teve um caso com a Elisa, você teve um relacionamento de... Romance, ficante. Não. Eu tive o seguinte, festa na casa do Paulo Vitor, o Paulo Vitor falou assim, estava estreando o apartamento dele, ele falou assim que ia fazer uma festa lá, que tava umas meninas lá, que ele queria muito que eu participasse dessa festa. Eu estou descansando, o Paulo Vitor me liga, Bruno, vem pra cá. Eu falei, cara, não vou. Ele vem pra cá, você toma uma cervejinha, depois você vai embora, mas vem pra cá, eu sou muito grato e tal, tô fazendo uma festa, minha de São Paulo, vem pra cá. Eu falei, cara, não vou. Ele não satisfeito, ele sai da casa dele e vai lá em casa. Ele falou, cara, vamos lá, não faz essa desfeita comigo não. Aí eu falei, pô, Paulo, então eu vou lá tomar uma cerveja então. Vou lá tomar uma cervejinha contigo e tal, e vou embora. Então, nessa festa, acontece uma situação, tal, homens e mulheres e tal, camisinha estoura, e aí o meu relacionamento com a Elisa termina aí. Foi nesse dia, dei pra ela a pílula do dia seguinte, ela tomou na minha frente e termina aí. O que começou como um encontro casual em uma festa, rapidamente virou uma bola de neve. A Elisa engravidou e o Bruno, que estava no auge da sua carreira, prestes a ir pra Europa, não aceitou esse fato. Teoricamente, o que era para ser resolvido na paz e com o diálogo, se transformou em uma guerra. Durante meses, o Brasil inteiro assistiu uma novela da vida real. A Elisa ia pra TV pedir reconhecimento e o Bruno não só negava, mas também fugia dos oficiais de justiça. E aí? Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer, você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falando
não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. A tensão dessa situação foi escalando num nível astronômico. Do nada as ofensas começaram a ficar maiores, essas ofensas que eram maiores se transformaram em ameaças, as ameaças em boletins de ocorrência, que aí você já viu tudo desandar, cara. E segundo ela, passou a ser perseguida pelo jogador. Elisa chegou a registrar queixa contra Bruno por tentativa de sequestro, agressão e ameaça. Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com a mulher, né, cara? Não tem jeito. É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, cara. Até que em junho de 2010 surge uma suposta trégua e a Elisa recebe um convite. Ir até o sítio do goleiro, em Minas Gerais, para fazer um acordo com ele, pegar o dinheiro e resolver a vida do futuro filho. Denúncias anônimas levaram a polícia ao sítio de Bruno em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A informação era que Elisa tinha sido agredida e morta. As roupas teriam sido queimadas e o corpo ocultado. Acreditando que a guerra teria acabado, Elisa aceitou o convite e entrou no carro com o bebê de colo. Depois desse dia, ela nunca mais foi vista. Quando o menino tinha pouco mais de 3 meses, mãe e filho foram separados e desapareceram. Elisa havia sido sequestrada por Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, amigo e braço direito de Bruno, e Jorge Rosa Salles, um primo do jogador. Foi agredida fisicamente dentro do veículo do então goleiro, recebeu coronhadas, sangrou dentro do carro. A justiça concluiu que, na verdade, esse encontro não era para fazer acordo coisa nenhuma, era, na verdade, uma emboscada. Elisa foi levada, mantida em cárcere privado e depois entregue para execução. E o Bruno, que foi condenado como arquiteto desse plano macabro todo, depois desse tempo todo, o cara vem a público e fala que essa história toda não é bem assim, que tem algumas verdades que precisam ser ditas. Será? Escreveram um livro falando, botaram isso num livro. Não. Como você viu isso? E aí, cara, você pega a perícia, o laudo, aonde que fala lá que é impossível ter acontecido um crime da narrativa de um menor que é completamente noiado e comprovado nos autos. E aí, não satisfeito, ele dá as 4, 5 versões diferentes. Ou seja, quando saiu o mandado de prisão para mim, eu fui preso porque os cachorros teriam feito que falaram que fizeram. Mas quando sai o laudo, a própria polícia deixa bem claro. Mas a mídia colocou isso no ar? Que nada disso aconteceu? Não. Antes do vídeo continuar, você que está buscando evoluir seu físico, mudar a sua rotina, melhorar a sua autoestima, perder esse boost de gordura aí, clica no link que eu separei aqui na descrição, me chama no WhatsApp, porque eu te garanto um protocolo 100% personalizado de treino e dieta para sua rotina, cara. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V. O objetivo físico que você gostaria de alcançar, eu tenho certeza que eu e minha equipe conseguimos te ajudar a chegar lá muito mais rápido do que você imagina. Para de perder tempo, clica aqui na descrição e me chama lá. A desconstrução do crime. A primeira coisa que chama atenção no depoimento de 2026 do Bruno é como ele tenta reescrever a natureza da relação que ele tinha com a Elisa Samúdio. Durante anos, a promotoria e a mídia venderam a imagem de um caso amoroso muito conturbado, cheio de paixão e muito ódio. Teoricamente, seria aquele famoso crime passional. Só que na versão do Bruno que ele lançou hoje, ele faz questão de tirar toda essa emoção da jogada e ele transforma a Elisa em nada além de um caso qualquer. Esse relacionamento... Existiu um relacionamento? Entre quem? Você? Entre eu e quem? E a Elisa? Não. Nunca teve relacionamento? Não teve relacionamento. Porque esse papo que tem... ex-namorada, nunca aconteceu. Não, cara. Foi nesse dia, dei pra ela a pílula do dia seguinte, ela tomou na minha frente e termina aí. Acabou. Foi só esse dia? Só esse dia. 3 meses depois, ela apareceu, falou que estava grávida, que o filho era meu. Foi só aquele dia. Tem uma estratégia por trás aqui, eu acho que dá pra perceber, né? Ele descreve o nascimento do problema como se fosse um problema técnico. Pô, a camisinha furou, a pílula dia seguinte não funcionou. O Bruno pinta a si mesmo não como um homem apaixonado ou obsessivo, não. Na verdade, ele se coloca como um jogador de futebol irresponsável que estava vivendo a vida louca do Rio de Janeiro e que acabou cometendo um deslize numa noite qualquer. E ao fazer isso, ele tenta esvaziar a tese de que ele a matou por sentimento. E aí começa os problemas. E aí começa um tumulto danado na minha vida. Aí, tipo assim, começa...
A minha vida vira realmente no Rio de Janeiro, vira de cabeça para baixo. A tua cabeça mexeu? Mexeu em tudo. Te é porque, afetou cara, como? Tudo. Todo sentido. Na verdade, ele tá tentando te convencer de que a Elisa não era uma ex-amante que ele odiava, não. Mas sim um problema administrativo que, teoricamente, surgiu meses depois, quando ela bateu na porta dele, dizendo que estava grávida. E é nesse momento da história que entra o Macarrão. Lá ele. A pressão dentro de campo, eu conseguia segurar. Mas a pressão fora de campo, onde que eu poderia ficar um pouco com a minha cabeça tranquila, eu já não tinha tanta segurança assim. Eu já deixava na mão de outras pessoas. Resolve isso aí. Faz isso pra mim. Não. Eu já não quero mais. Não, cara, olha, chegou um ponto que eu não tinha mais diálogo com a Elisa. Quem tomava conta das minhas coisas era o Macarrão, que ele fazia tudo pra mim, né? O Bruno terceiriza a gestão da própria vida. Dizendo que o Macarrão resolvia tudo, prepara o terreno pro argumento central da defesa dele hoje. Aqui ele não foi o mandante, mas sim apenas um espectador covarde da própria tragédia. Mas, cara, o Bruno também vacilava pra caramba em várias situações. Uma das coisas que você não pode vacilar, não pode cair nesse erro aqui, cara, é deixar de usar o cupom Léo Araújo lá na Grupo Suplementos, cara. Quer comprar suplemento com preço justo, direto da fábrica? gsuplementos.com.br. Qualquer outro lugar que você comprar, isso é um crime, meu amigo. Porque comprando direto da fábrica, você tem a certeza que tá pagando o melhor preço no melhor produto. A Growth é a maior, é a melhor e os números provam isso. Se pagar no boleto no Pix, 10% de desconto. Agora pagou no boleto no Pix e ainda usou o cupom do seu influenciador favorito, que é o Léo Araújo, aí, meu parceiro, é o máximo desconto que o site pode oferecer. Entra no site, enche o carrinho e aproveita. A teoria da omissão. É aqui, cara, que a gente entra no ponto mais delicado e talvez o mais perigoso sobre as falas dele. Juridicamente, o Bruno foi condenado como um arquiteto, o homem que deu a ordem do crime. Só que ele olha para a câmera com toda a calma e frieza do mundo e diz: eu não mandei, na verdade eu fui omisso. O meu erro na situação foi ter sido omisso. Isso faz de mim uma pessoa inocente? Não. Em momento algum, todo o júri que eu estava, eu nunca falei para as pessoas que eu sou inocente. Mas eu também não sou o demônio da parada. Eu sei que parece só um jogo de palavras que teoricamente não surge efeito, só que a diferença moral que o Bruno tenta criar em cima disso tudo é gigantesca. Ele coloca isso como se de fato fosse um divisor de águas nessa situação toda, entendeu? Essa frase que você disse aí agora, o resolve aí, você acha que foi o estopim? Cara, não. A situação que aconteceu, Mandarim, eu até falei isso no meu júri. Quando as pessoas perguntam, a juíza me pergunta. A pergunta do juiz: você mandou fazer isso? Eu falo com ela: não. Mas você sabia? Eu sabia, mas eu não mandei. Nós vamos resolver. Imagina só essa cena, cara. Você é um garoto, vamos colocar um garoto de 24 anos, jogador multimilionário, rodeado de comparsas que vão fazer o que você quiser pela influência que você tem. Afinal, a maioria desses caras aí também estão dependendo do seu dinheiro, né? E aí, como o problema, Elisa tava ameaçando a ida do cara pro Milan, tava ameaçando a carreira e o casamento dele, é só alguém chegar e falar: pô, cara, deixa que a gente resolve essa aí, que o cara abre as pernas e a partir dali começa a se atolar em um buraco de merdas. E nesse caso aqui, o deixa que a gente resolve, a gente sabe exatamente o que significa, cara. Você sabe o que o cara vai fazer. E nesse momento, ao invés de você se posicionar, falar: pô, não faça isso, ou então, beleza, concordo com você, pra lei mesmo, pra justiça, no final das contas, não faz tanta diferença assim. Porque você não só assumiu o risco, mas você aceitou o resultado daquela proposta que aquele cara lhe fez, né? Só que o Bruno tenta vender a narrativa de que ele foi atropelado pelos acontecimentos, que os amigos dele, na ânsia de livrar a barra da galinha de ovos de ouro, tomaram a iniciativa extrema e meteram os pés pelas mãos. Ele admite que ele tinha o poder de vida ou morte na própria mão, na ponta da língua, mas ele escolheu ser omisso, não falar nada e ficar em silêncio. Ele até tenta se colocar como um refém da situação que ele mesmo criou. E vou te falar uma coisa, é triste, eu deixei a minha vida toda escapar pelas minhas mãos. A minha carreira, a minha liberdade, de repente a minha dignidade. Mas, cara, isso é pesado demais, cara. Isso é um peso. Só que a pergunta que fica martelando é: como que um capitão do Flamengo, que tá acostumado a mandar no vestiário pra caramba, fica tão passivo assim, enquanto a rapaziada tá levando a mãe do filho dele pra morte, velho? Não faz sentido.
Essa passividade toda, ao meu ver, é nada além de uma máscara muito conveniente para quem não quer assumir a responsabilidade diante da situação, entendeu? O fantasma da facção e o corpo desaparecido. Se até agora a história estava parecendo um drama de futebol, é aqui que ela vira um filme de máfia, meu parceiro. Porque uma das maiores angústias desse caso é a ausência do corpo da Elisa. Onde está o corpo da Elisa Samúdio? Por que depois de tanto tempo, depois de condenado já, o Bruno não dá essa paz para a mãe da Elisa, Dona Sônia? Infelizmente, eu vivo um luto eterno, porque eu não sei o que foi feito do corpo da minha filha, não sei que fim que eles deram, e eu vivo preso nesse luto. E a resposta do Bruno abre uma porta para o submundo, cara. Segundo ele diz que envolve facções. Infelizmente, eu tive que segurar, eu não posso falar aqui, Claro. mas eu tive que segurar um problema muito grande, porque a situação envolve facção, Eu sei. a situação envolve pessoas que vai além do que vocês imaginam. Uhum. Então, eu só posso falar isso, só tem... Na minha vida, eu já falei para quem eu tinha que falar. Pela primeira vez, o Bruno tira o foco do macarrão ou do bola e joga para uma estrutura muito maior. O argumento aqui é o seguinte: a execução e o sumiço do corpo não foram amadores, foram bem profissionais. E segundo o Bruno, se ele abrisse a boca sobre quem realmente fez o serviço sujo, como eles fizeram, ele não estaria nem aqui dando essa entrevista. Segundo ele estaria morto, não importa se ele estivesse preso na cadeia ou se ele estivesse aqui fora. Os verdadeiros responsáveis por essa situação toda, com certeza, dariam cabo da vida dele, segundo as palavras que ele próprio utilizou. O Bruno insinua que a ocultação do cadáver foi um serviço pago, caro e definitivo. Que o único motivo dele ter segurado o BO sozinho, perdendo a carreira e a liberdade, foi porque a alternativa a fazer isso era perder a própria vida, e isso era impossível dele aceitar. Isso aí explica por que o corpo nunca foi encontrado? Rapaz, eu vou te falar, talvez, viu? Porque eu não sei se você conhece a realidade do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, mas tanto no Rio quanto em Minas, existe uma realidade muito macabra de crimes sombrios, cara, crimes bem obscuros, onde as pessoas somem e não deixam rastro nenhum. E isso tudo enquanto o sistema tá operando, tá buscando por essas pessoas. Só que também pode ser a cartada final de um homem que não tem mais nada para oferecer. Dizer eu não sei e culpar forças ocultas é muito mais seguro do que você admitir que você sabe exatamente qual que foi o terreno baldio ou o forno que foi parar os restos mortais da pessoa que estava contigo. Mas você tem sentimento de filho pelo Bruninho? Tenho. De pai, né? De como se ele fosse teu filho. filho. Tenho, mas a gente não tem... Não tem o convívio. A gente não tem a convivência. Aí é outra situação, porque ele fala na entrevista que ele troca não sei quanto tempo de pensão pelos os restos mortais da mãe. Eu vi isso. Ele falou isso forte. Muito forte. Muito forte. E, cara, se eu tivesse a noção de alguma coisa desse sentido, eu já teria entregado para Dona Sônia há muito tempo. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Você não sabe onde tá Não sei. os restos da Elisa? Não sei. Eu não sei nem o que foi feito, não sei nem o que aconteceu. Os caras não te falaram? Não. Quando ele faz isso, ele cria um monstro que não tem rosto, ele joga teoricamente essa culpa pra facção e a Dona Sônia, que é a mãe da Elisa, até hoje continua procurando o corpo da filha, e essa aí é a única justificativa que ele tem pra não revelar onde está o corpo, né? Teoricamente, a facção que sabe, ele não. O legado, o filho e o fim. No final das contas, o Bruno saiu da cadeia, ele tenta voltar ao futebol, joga em time menores, dá entrevistas. A vida dele, se você for olhar, no final das contas, parece que, de certa forma, até que andou. Pra Dona Sônia, infelizmente, a vida da Elisa se encerrou em 2010. Só que no meio desse abismo todo, ficou o Bruninho, que é o filho deles dois. O filho hoje, pasme você, também é goleiro e carrega não só o nome, mas o sangue de Bruno também, né? Quero ser conhecido como um goleiro falha pouco, um goleiro decisivo, que garante títulos pro Botafogo, traz título para a seleção, que é cotado mais vezes para a seleção e é assim que eu quero me ver no futuro. Pois desde o Atlético Paranaense já vesti uma camisa muito pesada, que era do Atlético, e desde então já percebi que estava ficando sério, que tinha chance de eu pegar a seleção sim. Só que ele não foi criado pelo Bruno, na verdade foi criado pela avó, que até hoje vai atrás de responsabilizar o Bruno pelo que de fato aconteceu. O que você falaria hoje pro Bruno se tivesse frente a frente com ele, sabe? Olha... Perdoar você não perdoaria? Não. Você já declarou isso? Não. Mas você falaria o que para ele? Que Deus é um Deus zeloso
E se ele não tem medo da ira, da mão de Deus pesar sobre a cabeça dele? E a única coisa que eu quero dele é os restos mortais da minha filha. Você ainda tem esperança de encontrar? Eu tenho. O Bruno até diz que a única pessoa que lhe deve satisfação é pro moleque, pro garoto. Ele diz que trocaria seus anos de liberdade pela informação do corpo. É uma fala até muito bonita para um podcast, mas a gente sabe a verdade por trás e a gente sabe que palavras não desenterram ossos. A sensação que fica depois desse longo depoimento do Bruno é que tem um quebra-cabeças que não pode ser concluído porque parece que alguém propositalmente tirou algumas peças ali, misturou e jogou fora. Esse Bruno de 2026 é mais articulado, é calmo e tem uma narrativa pronta. É aquela narrativa do homem omisso que meio que foi engolido pelo sistema, sabe? Se ele é só um monstro frio ou então um covarde que se envolveu com gente perigosa, talvez a gente nunca saiba a verdade absoluta por trás disso aí. Só que o fato que permanece, cara, é que a Elisa, querendo ou não, foi morta, um filho foi gerado, tá vivo até hoje aí, crescendo sem mãe, e o silêncio até hoje continua sendo a resposta mais alta que o Bruno consegue dar. É isso pro vídeo de hoje, cara. Se você gostou, esmaga o gostei, comenta sua opinião e se inscreve no canal aqui para receber mais vídeos iguais a esse. Eu espero ter feito a diferença no seu dia da mesma forma que você saiba, fez ficando aqui até agora, até o final, e eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou e fui!